é cansativa, ela é exausta, mas a gente glorifica a Deus porque a obra, ela assim como qualquer outro trabalho, eu creio que tem os seus momentos altos, né, medianos, mas a obra com a qual nós estamos, né, empenhados, ela está assim, obrigado. Eu creio que ela está em constante crescimento. Deus está nos abençoando neste lugar. Chegamos aqui 5 anos já, né? E desde o primeiro momento que nós colocamos os pés aqui, foi de oração, de clamor, e Deus está dando um constante crescimento na obra missionária, a qual nós estamos empenhados ali. Hoje, né, sobre a nossa jurisdição, o Túnel Verde, Magistério, nós, pela misericórdia de Deus, alcançamos Mostardas. Hoje já tem um pastor lá, está desempenhando, o pastor Adriano, lá em Mostardas, está desempenhando um papel abençoado, Deus está honrando e abençoando ele lá. E a nossa congregação aqui no Quintão, então eu creio que tudo, né, pela direção de Deus, Deus vai abençoando, vai dando graça, vai nos dando suporte, sabedoria, e nós estamos tocando. E Deus vai abençoando. Então, aleluia, glória a Deus. Constante crescimento. Exato. Deus. É importante nós ressaltarmos aqui que o pastor Felipe, ele é um pastor, vamos dizer assim, como se fosse regional, né? É um pastor distrital, digamos assim, né? É um pastor distrital, né? Porque o pastor, ele também ampara, dá esse suporte aí ao trabalho, como ele falou, de Mostardas, Túnel Verde. Hoje o Mostarda já está com o pastor Adriano. Já está com Nós começamos lá há uns dois anos atrás, né? E já faz pouco mais de um ano que o pastor Adriano está assumindo lá, então, diretamente com o nosso pastor regional. Amém. Então está prosperando o trabalho, né? Prosperando o trabalho, então. E o pastor Felipe também tem essa preocupação, né? Porque tem que se ajudar as congregações, né? Tem que se ajudar para que a obra venha a crescer. E para você, de repente, não conhece o nosso litoral gaúcho aqui, é muito grande, né? Então, tem Mostardas, tem Túnel Verde, tem Palmares do Sul, tem Osório, enfim, tem um grande campo lá, tem Tramandaí lá, que é com o pastor Maico também, né? Grande campo, né? Isso. Né? E tem espaço para todo mundo fazer a obra, né, pastor? Tem espaço para todo mundo. E o pastor reside aqui na cidade de Quintão, no distrito de Quintão, melhor dizendo. E eu agora já vou de imediato fazer uma pergunta para o pastor, que a gente sabe que liderar, ser pastor nos dias de hoje não é uma tarefa, nunca foi uma tarefa fácil. Nunca foi uma tarefa fácil. Mas nos últimos dias da igreja, esses períodos que tem sido um pouco mais difícil ser realmente um líder, um pastor mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor Felipe. É mais difícil gerar ou sustentar? Falando de almas, na sua opinião. É mais difícil gerar ou sustentar? Hoje, acho que o mais difícil hoje é gerar. Porque o sustentar tu leva com o tempo. Acho que o gerar hoje são muitas coisas que podem ser levadas em conta. Estava falando hoje de manhã na oração, na consagração aqui na igreja, que hoje em dia a ciência ela tem tomado, né, conta, a tecnologia tem crescido, está em constante crescimento também. Então, hoje, para você gerar, né, falando em questão de almas, né? Sim. Hoje, vamos colocar aqui a nossa juventude, essa nova geração que está se chegando, hoje são muitas coisas que puxam a atenção. Então, gerar, tu vai orar, tu vai lançar palavra, tu vai acompanhar, mas é bem difícil dessa pessoa chegar num momento ali que ela venha assim, opa, esse vai ser um homem de Deus, vai ser levantado, é bem difícil ser gerado. Agora, depois que gera, a pessoa manter, acho que é ser levado em conta. É bem difícil a pergunta, né? Porque o gerar acho que é mais complicado hoje. A ideia é essa aqui, né, pastor? A ideia é lançar perguntas para que nós viemos entender porque como é a vida de um pastor, né? Como é a vida de um pastor? Porque muitas pessoas, a gente vê no mundo cristão hoje, se desenhou, né? Infelizmente, às vezes se desenhou a imagem de um pastor vitorioso, né? Um pastor que só tem dias bons, que o pastor só tem posições boas,
que só vive nos altares, né, pregando, representando a igreja. Isso é, sim, uma verdade. O pastor ele tem essa honra, né? Mas o pastor também tem os dias difíceis também, né? E uma pergunta que é realmente difícil de responder, eu já fiz essa pergunta já imediato para o senhor, como o senhor é pastor, nós precisamos ouvir isso de pastores, né? O que é mais difícil, gerar ou sustentar? Porque na sua linha de raciocínio, gerar é mais difícil, né? Para alguns outros pastores pode ser sustentar. Claro. E eu acho que é uma guerra, é uma linha de pensamento muito, muito difícil de compreender. Sabe por quê? Assim, que tudo também vai pelo campo. Pelo campo para qual você está trabalhando. Tem lugares em que sustentar é mais aplausível do que gerar. E eu creio que o nosso distrito aqui no Quintão, como é uma região litorânea, eu acho que por ser uma região onde a gente sabe das adversidades ou a religiosidade onde toma muito conta, né? Então acho que é mais, por essa perspectiva, acho que é mais difícil ser gerado do que sustentar. Se fosse em outra região, nós trabalhamos em Garibaldi, onde muito boa essa colocação. Onde o catolicismo ele toma conta, né, daquela região. Lá foi na perspectiva no tempo que nós estávamos lá, foi mais fácil de gerar, foi mais fácil sustentar do que gerar. Porque dois extremos, né? É duas totalmente diferentes. Então eu creio, né? Na minha visão, eu creio que vai do campo onde se está desempenhando o trabalho. Mas vai de cada um. Muito bom, muito bem colocado. Realmente faz sentido. Se nós pensarmos, olharmos por essa visão mesmo, faz sentido, porque, por exemplo, aqui uma cidade litorânea, né, é difícil gerar mesmo. Acredito que gerar é mais difícil mesmo. É mais pela região. E como o senhor falou, lá em Garibaldi, lá na Serra Gaúcha, lá já é mais difícil sustentar. Por conta dessa questão de... Lá tem muito alemão, italiano, então tem essa cultura, né, deles, e também tem lá eu acho que eles são mais católico praticantes, né, pastor? São praticantes, bem praticantes. Mas tem uma ideia, acho que deve ter um missionário, deve estar, o missionário Alex, no evangelismo, quando você vai evangelizar um alemão, um italiano, lá nós enfrentamos muitas das batalhas assim, deles não querer, isso é mais difícil gerar do que sustentar. Porque eles vinham atrás de nós e guerreavam, às vezes vinham e batiam com um cabo de vassoura, alguns, não todos, não vou generalizar. Não todos, né? Mas ele batia o cabo de vassoura, queria jogar alicate e xingar, e nos xingar em alemão, nos xingar em italiano. E não entendia nada. Não compreendia, né? Hoje até um pouquinho, mas não compreendia nada, então foi muito difícil. Então hoje, se eu chegar lá, o senhor sabe quando eu estou me xingando, então? Hoje um pouquinho eu sei, eu trabalhei na casa de um rapaz italiano, fazendo a fábrica de móveis, então um pouquinho a gente dá para entender, mas gerar em Garibaldi é complicado. E foi bom o senhor falar sobre isso, pastor Felipe. Teve alguma situação inusitada, assim, que o senhor foi evangelizar, já que o senhor tocou nesse assunto, vamos trabalhar em cima dessa vertente que o senhor nos trouxe agora. Nessa questão, assim, foi evangelizar, levar a palavra a algum bairro, algum lugar lá e foi corrido a vassoura, assim? Teve alguma situação inusitada, assim? Teve, assim, normalmente a gente se reunia nos domingos, que era o momento onde a maioria dos irmãos eles estavam de folga do seu trabalho, e nós íamos no domingo à tarde. A gente tinha para nós assim, o domingo não era meu, o domingo era do Senhor. Então nós ia para a igreja, oração de manhã, às 8 horas, tinha o culto, até às 10h30, das 9 até às 11h30. A gente ia para casa, almoçava, e 2 horas ia para a igreja, orava e evangelizava. E nesse trabalho de evangelismo, minhas crianças, Fernanda, era bem pequenininhas e acompanhavam nós. E a Ana ela ia em casa, na casa, e dizia, Dona Maria, seu João, e qualquer um que saía, né, a gente já ia, apresentava o evangelho, né, pessoas do panfleto, né, a gente apresentava a Cristo, né, e se essa oportunidade, e certa feita, né, a gente bateu numa casa e o Senhor, ele
Ele já saiu, eu não quero ouvir nada, e já saiu o cabo de vassoura. Só que a gente não vai guerrear, não vai... Sim. Ela sai, né? Ela sai. E certa feita, assim, uma senhora pegou já... Bateu com alicate, né? Com alicate, pastor? Então tem... Com alicate? Não jogou, né? Não jogou porque a gente não ficou parado também pra... Isso aí fica a dica para quem quer ser pastor, mas quem quer evangelizar, não é fácil, né? Tem isso. Tem de pessoas que... a gente pode evangelizar em praças também, de pessoas que foram nos xingar, e querer debater, querer discutir. Então, tem muitas, né, dessas situações, mas eu vejo que se você vai com o objetivo de ministrar, de evangelizar, você não vai perder tempo com essas situações. Você vai para as costas e vai seguir. Vai seguir o teu objetivo, que é evangelizar, que é ganhar alma para o reino de Deus. E tem que, até foi bom o senhor falar nisso, até a pessoa tem que ter foco, né? Claro, tem porque que ter foco. Senão... são situações que podem acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque nós estamos sujeitos, a Bíblia nos diz isso, nos orienta isso, né? Que nós seríamos rejeitados. Né? Então, acredito que o primeiro sinal da aceitação em um bairro, numa cidade, num lugar, num povo, numa igreja, é a rejeição. A rejeição. Porque se tu é rejeitado, tu precisa ser rejeitado para depois ser aceitado, né? Aqui no... Perdão. Não, é isso aí, pastor. Eu complementar, aqui no Quintão, há uns 4 anos atrás, as pessoas olhavam para nós assim e comentavam, acho que isso, né? Olhavam assim, e pela aparência, o que é esse o pastor, né? Esse missionário, o que eles podem trazer de proveito porque são muito novos, né? E nessa feita, né, eu recebi uma ligação. De repente, algumas vão pensar assim, foi uma pessoa ou foi inimigo, não. Então, eu tenho assim que, assim, para nós ser aceito por Deus ou ser aceito na região, tem que haver uma rejeição. Então, ligou uma pessoa, nós estamos fazendo uma pizza para o Congresso dos Jovens. Pizza, as irmãs estavam tudo reunidas fazendo, e eu recebi uma ligação. Ele ligou uma voz, aí tentando enfrentar como se fosse inimigo, e falou assim, eu te odeio, eu sou Satanás, eu sou isso, aquilo. E começou a me xingar, assim, eu te odeio, eu não gosto de ti. Eu botei a voz, a irmã que estava junto comigo, a missionária, eu botei esse para escutar, e eu falei assim, não, ainda bem que tu me odeia, senão eu estou agradando a Deus, né? Aleluia! E aí, nesse dia, né, de noite, nós estávamos à noite, e até foi uma situação que me preocupou, porque daí foi lá e desligaram as luzes da igreja e desligaram da casa. Era já 11h30 da noite, meia-noite, assim. E desligaram para o ponto de querer nos assustar. A gente tinha chegado aqui no Quintão. Na cidade. Isso. E queremos assustar para nós ir embora, para ver se... do que é feito esse homem mesmo. Né? E aí nós ficamos tranquilos. Né? A gente passou por alguns perrengues, foi alguns levantes de afronta de pessoas, de perseguição, de lançar objetos lá dentro do pátio, dentro da casa, no primeiro ano, assim, para ver se a gente levantava o acampamento e ia embora. Sim. Só que, pela graça e misericórdia de Deus, foi o cartão de visita, né? Foi o cartão de visita, na chegada aqui no Quintão. São situações inusitadas, que é o que nós começamos a falar agora, que realmente passa, né? O senhor vê, acho que a outra vez que o senhor teve no podcast, o senhor não falou sobre essa situação, né? Aí você imagina, você chega numa cidade com o coração aberto, né? Porque as pessoas que olham de fora